Bitcoin despencando, semana de decisão de taxa de juros e mais divulgação de PCE. Eu sou o Fábio, você está no Mundo Centralizado e hoje é dia da gente fazer a nossa análise semanal do Bitcoin e do Ethereum. Bora pro vídeo! Bom galera, estamos aqui no diário do Bitcoin, eu estou aqui com o volume institucional, vou deixar ele ligado aqui até para a gente poder falar em termos de volume. A gente veio numa semana onde a gente lembra que a gente falou, né, que os canais de 29.500 e 31.500 eram canais muito fortes a serem rompidos. Tentou-se romper no final da semana passada, lá com a questão da Ripple e tudo mais, devolveu, o final de semana passou caindo e aí ele veio numa queda, perdeu os 30 mil de suporte, ainda se mantendo beliscando os 30 mil e hoje a gente tem uma verdadeira liquidez acontecendo e o Bitcoin despencando aí muito no dia de hoje, perdendo aí 3,25 do seu valor. Mas lembra que eu falei que para romper isso daqui precisaria ter alguma notícia ruim, algo acontecendo. O mercado está pessimista, e está pessimista demais para o meu gosto, sem uma razão muito clara. Está bem bearish, o pessoal está muito pessimista, mas assim, sem nem nada acontecendo para justificar esse pessimismo. O que isso forma? Se a gente pegar, ele começa a formar uma bandeira, novamente uma bandeira de alta. Lembra aqui, ó, que a gente teve aquela subida, coisa, desceu, a gente teve essa bandeira gigantesca que foi por dias de queda, e aí teve essa subida de novo. Agora a gente começa a fazer essa bandeira de novo. Ele parece que ele começa a caminhar aqui para chegar mais ou menos nos 28.500 aqui, para tocar e sair novamente para a subida. Pode ser que ele faça isso nesse período aqui, nesses dias para o comecinho de agosto. Pode ser que a gente tenha esse canal acontecendo, ou mesmo ele rompendo antes. O que aconteceu para o Bitcoin trabalhar tão embaixo aqui na semana passada? Vamos começar pela semana passada, que eu acho que é importante. Se a gente for aqui nas notícias, o governo dos Estados Unidos vende mais de 8 mil bitcoins do Silk Road. Para quem não conhece, Silk Road é uma exchange que ela foi hackeada, ela perdeu tudo e os Estados Unidos recuperou esses bitcoins e ficou com eles. E eles já fizeram uma venda de quase 10 mil, 9 mil lá da cacetada, é um lote de 50 mil. E agora eles fizeram uma venda de mais 8 mil semana passada. O que trouxe uma pressão no mercado à vista muito grande. Por isso que o preço diluiu na semana passada. Porque teve uma venda muito grande de bitcoins puxada pelo governo dos Estados Unidos. Então isso justifica o que a gente está vendo aqui. Então essa queda do mercado aqui, então essa semana que ela vem de liquidez aqui caindo, foi toda essa venda do mercado à vista que trouxe o Bitcoin para cá. Ontem, no domingo, ele teve uma pequena recuperação e hoje, na segunda-feira, ele vem despencando aqui e até o final das 9 horas da noite aí no Brasil, ele deve cair cada vez mais e deve fechar aqui na sua mínima, com certeza, fora dos 29.500. Se a gente tiver uma recuperação aí de 1%, eu acho difícil pelo que está acontecendo aqui hoje, mas aí a gente firma. Então assim, é um primeiro rompimento, não é uma confirmação dessa barreira aqui dos 29.500. Precisaríamos ter uma vela de confirmação, ou seja, o dia de amanhã ainda ficando fora, ele não voltando aqui para dentro. Não sei o que pode acontecer. Vamos aqui para os 15 minutos que eu acho que traz mais com relação à liquidez. Então a gente tinha aqui, a gente começou o dia, pode ver que tinha um valor grande de liquidez branco. São valores altos para liquidez, tá? São ordens de valores altos. Amarelo, ordens de valores consideráveis. E azul, aí, ordens de valores menores para estarem movimentando. Então aqui embaixo agora, você pode ver que a gente começa a se construir ordens amarelas. Aqui já tem ordens pesadas de branca sendo construída logo acima aqui dos 28.900.
e a gente começa a construir uma parede aqui de liquidez. Talvez agora a gente comece a subir e começar a buscar essas ordens, que provavelmente são ordens de long aqui para trazer o preço de volta. A gente tem uma parede muito grande aqui. Opa, eu apertei alguma coisa aqui, deixa eu só desfazer o que eu fiz. A gente tem uma parede muito grande aqui. Eu preciso até acertar meu alerta tá fora, nem acertei ele de novo. Mas a gente tem um muro muito grande de ordem a partir de 30 mil. E se a gente for subindo, as ordens daqui de cima, elas nem estão aparecendo para mim. Mas a gente tem uma ordem muito grande ali no livro de ordens. Mas a liquidez, como ela traz só 500 pontos, e os 500 pontos mais próximos do preço, lá em 32 mil ele não está nem me trazendo, né? Ele vai esperar um pouquinho sair isso daí para estar trazendo esses valores. Se eu tirar os azuis daqui, o Ethereum está voltando a 1850. Se eu tirar esses azuis daqui, ele traz o preço lá em cima. Eu coloquei os azuis, a gente pode até fazer um exercício aqui. Vamos tirar essa liquidez de 25. Não quero tirar tudo. Quero vir aqui e desligar. Ok. Beleza. Desliguei. Isso. Agora ele vai trazer mais ordens em amarelo e vermelho. Provavelmente ele vai trazer um pouco mais de ordem aqui pra cima. Ele limpou até. Não sei, acho que ainda dá 500 pontos aqui próximo do preço. Tá. Não vou entender. Mas a gente tem uma parede muito grande ali entre 31.500 e 32.000. Não sumiu aquelas paredes. Talvez pelo tempo gráfico que eu tô vendo aqui. Depois eu vou entender certinho, gente. Vou voltar aqui com as 25 por enquanto. Só pra gente ver aqui como tá a situação. E as ordens, depois eu tiro elas aqui de novo, quando o preço estabilizar. Então a gente tá falando dos 15 minutos. Eu tô gravando aqui aí o horário Brasil 21 menos 5, 16, às 4 horas da tarde aí no Brasil. Então ele tá começando a fazer um movimento, sair desse canal, esse cone de baixa pela primeira vez. Vamos ver se ele se confirma e começa a subir aí, procurar uma recuperação de preço para terminar o dia. Acho difícil terminar dentro dos 29.500, teríamos que subir aqui, é uma pernada muito grande, mas nunca se sabe, né? Vamos estar olhando. Uma hora ele veio buscar essa região aqui lá de trás, bem lá de trás, que foi uma pernada de subida, então ele é um order blocker, mais ou menos um order blocker que eu consegui achar aqui, mas ele veio buscar esse order blocker, formando um novo order blocker aqui dessa queda. Então tem que voltar a buscar os 29.800 aqui, volta a ser essa região até uma subida. Se a gente tiver um caminho de subida aqui na hora, a gente pode sim vir e começar a trafegar dentro desse parâmetro, caso aqui a gente estabilize sem mais quedas. E dentro das 4 horas eu estava vendo, mas acho que a gente começa a formar um canal aqui, viu? Vamos marcar junto até para vocês verem a linha de raciocínio. Então se eu estou pegando o canal a partir daqui, então esse é meu ponto, então eu tenho que pegar a partir dessa vela aqui. Eu vou meio que ignorar os outros, a gente pode meio que vir aqui, ó, que lindo esse canal, hein, das 4 horas. Fantástico. Mas por que você não pegou esse ponto? Porque quando a gente tem um vídeo falando aqui de LTA e LTB, se você quiser entender mais, mas o caminho que a gente está seguindo, a gente traçou a LTB aqui de cima do topo. Então ele vem descendo, vem dobrando. Por que você não pegou esse ponto? Porque esse ponto é um ponto fora da curva. Tanto que ele foi rejeitado, ele voltou. Então a gente continua pegando nos outros topos. E aqui a gente pode fazer até um pouco mais aberto aqui. Espera aí que eu tô fazendo caca. Deixa eu trazer mais pra cá. Podemos até dar uma ajustada aqui que ele ficou, porque ele vai virar meio que um cone. Isso. Vou ignorar um pouquinho o outro ponto. Lembre que sempre é uma região, né? A gente estava muito próximo de tentar romper aqui. Ele não teve força para romper. Foi quando ele veio buscar de novo aqui a parte de baixo. Então, às 4 horas é a mais importante quando a gente vai falar desse canal aqui. Para esse canal romper, a gente precisa romper o canal das 4 horas. Então, esse canal aqui de baixo,
vai ter que ser rompido pelas 4 horas. É o primeiro olho que a gente tem que ficar atento para ver o que vai acontecer. É muito difícil, de novo, voltando aqui e a gente vai pro calendário daqui a pouco, mas é muito difícil entender uma queda como a de hoje. Eu acho que assim, mais para zerar a liquidez, então assim, vamos colocar o imã, né? O imã estava mais próximo aqui pela fraqueza do preço, ele veio buscar todas as ordens que tinham aqui de short, então fechou todas essas ordens e puxou o preço aqui, limpando toda a liquidez, fechando muito, muito, muito aqui. Só isso que me explica, essa força magnética para trazer o preço aqui para baixo e para fazer esse teste. A gente teria um reteste na retração de Fibonacci aqui também dos 23%. Então, assim, daquela alta que a gente não rompeu, então você pode ver que aqui começa a se tornar uma zona muito importante do preço. Então, 28.300 aqui pode ser uma zona muito importante para o Bitcoin, que ele possa tentar testar aqui para depois fazer a subida. Então, tem que ficar muito atento com relação a isso. Então, começa a se formar um desenho. Pode ser que saia antes. Vamos ao calendário econômico. Vamos lá, galera. Então, assim, no calendário econômico que a gente teve hoje, a gente teve um pouquinho de PMI dos Estados Unidos, que veio mais forte aqui. Na verdade, ele veio até um pouco abaixo, né, do esperado, tirando o global aqui, que veio mais alto. E o Ethereum vai ficar... Depois eu vou acertar ali o ajuste do Ethereum, que ele vai ficar batendo aqui no apito pra gente. Então ele veio aqui forte. A Europa veio bem abaixo, o que traz aí um enfraquecimento da economia na Europa, o que pode significar cortes de taxa de juros e redução de juros aqui na Europa. Aqui nos Estados Unidos, eu acho que consolida aí uma taxa de juros a 0,25. Amanhã, terça-feira, nada muito importante, além da confiança do consumidor. Acho que isso pode trazer algo interessante se a confiança estiver subindo. Então podemos ser, e aí a gente tem alguns dados aí sim na quarta-feira, 3 horas da tarde aí no Brasil, a decisão do Fed, depois a conferência de imprensa do Fed aqui. Na quarta-feira pode ser que o Bitcoin amanhã se estabilize e fique abaixo, e aí ele tente uma volatilidade ali para cima. Mais do que a decisão de 3 horas da tarde, é a conferência de imprensa do Powell. Porque, olha, pouco provável que não suba para 5,50, desculpa. Que a gente não tenha esse pulo de 5,25 para 5,50. É pouquíssimo provável. Só se ele surpreender muito, apesar dos números das inflações estarem vindo abaixo, é só se ele surpreender muito a gente mesmo para manter 5,25. Aí seria uma surpresa para o mercado, onde sim, teríamos uma explosão de preço em tudo quanto é lugar. Mas 5,50 e o discurso do Fed vai ser importante. Na quinta-feira, a gente tem um pouquinho de dados econômicos. Então, assim, o seguro-desemprego, né, o Initial Jobless Claim aqui é importante para estar olhando e tudo mais, que basicamente vale a pena ir na segunda-feira, mais a venda de casas aqui, para ver também como anda a economia americana. Mas na sexta-feira a gente tem o PCE, ou PCI, se você preferir, que é a inflação que o Fed olha, que é a inflação que precisa chegar a 2%. Ou seja, estamos em 4,2%, estamos em 4,6%, o mercado espera 4,2%. Qualquer coisa abaixo de 4,2%, 3,8%, 4%, algo muito abaixo aqui na sexta-feira, isso pode gerar uma reação de euforia no mercado com certeza. Quisera uma nova taxa de um aumento no próximo mês, que daí o Fed sim pode dar daquele pulo, né? Aquela pausa para os outros pontos 25 que eles estão falando, já que surtiu um efeito numa inflação onde eles não tinham subido o preço ainda. Então eles sobem 0,25 e aqui vem mais abaixo ainda de 4,2. Isso daqui para o mercado vai disparar. Eu acho que essa é a combinação e até sexta-feira fiquem muito atentos com isso. A quem está torcendo aí para o mercado subir, taxa em 0,25 e inflação abaixo de 4,2 é a combinação do sucesso. Para sexta, provavelmente aí sábado e domingo a gente tem uma continuidade de ganho do Bitcoin. Talvez ele se recupere. E aí, se ele encostar, vamos lá para o gráfico. Se ele encostar aqui, ele romper esse daqui, pode ser que a gente venha aqui uma euforia para ele voltar aqui no mercado.
Entendo ainda a apreensão do mercado cripto também com relação às aprovações da SEC. Faltam 3 semanas de prazo, mas ela pode aprovar a qualquer momento ou reprovar a questão dos ETFs. Então isso é uma espada em cima do mercado, é uma não constante, então fiquem atentos com relação a isso. Então isso é uma variante que pode derrubar mais o mercado ou subir de vez o mercado se ele aprovar. A chance são 50-50, eu acho em 70-30. Acho mais fácil o Fed reprovar do que aprovar e ter que entrar na justiça ali para estar fazendo, mesmo sendo a BlackRock. Ethereum, galera, eu vou até mudar aqui meus alertas para ficar mais fácil. Ele não está apitando como ele está aqui. Deixa eu descer ele aqui para um range de $50, que daí eu já fico sabendo o que vai acontecer. Ethereum, então a gente está aqui sim nessa volta aqui dessa retração que a gente fez. Eu posso até refazê-la aqui. Deixa eu refazer essa Fibonacci. Uma Fibonacci mais bonitinha. Saiu no vídeo finalmente aqui o da Fibonacci. O vídeo, mas eu vou até dar uma explicação. Então assim, ó, qual que é a mudança? Chegou aqui embaixo. Deixa eu colocar o imã aqui para pegar o ponto mais baixo. Aqui a tendência muda. Ponto mais baixo da Fibonacci. Qual que é o ponto mais alto? Aqui em cima. É a hora que tem a mudança de tendência. Então é aqui que você traça a Fibonacci. E a gente está, o Ethereum, se equilibrando aqui em cima da retração de 38%. Que é a retração intermediária aí. E mesmo caso do Ethereum. O Ethereum, para bater aqui, ele está mais perto de bater a nossa LTA aqui. Apesar que eu posso abrir ela um pouquinho mais aqui, ó, para dar mais um espaço para o Ethereum. Deixa eu trazer ela um pouco para baixo. Eu já até trouxe ela meio para cá. Eu posso ser mais conservador e abrir ela um pouco mais aqui, ó, que ela tem a mesma estrutura do Bitcoin. Então, se ela bater aqui, apesar que aqui ela está fugindo, não muito, está na ponta aqui um pouquinho fora. Que ela fica um pouquinho fora aqui, né? Tem que ser bem aqui mesmo, porque senão ela fica um pouco fora. Pode testar aqui, fica mais ou menos, Então a gente tem aqui, essa LTA vai ser muito importante para o Ethereum. O Ethereum está se sustentando melhor que o Bitcoin, porque depois da euforia da Ripple, que não foi considerada um ativo imobiliário, a queda no dia seguinte foi bem menor, já que ela estava precificada como ativo imobiliário e ela conseguiu pegar. E aí ela veio caindo junto com o Bitcoin aqui, ela veio se segurando e ela chegou aqui aos 1.850. Olha, o Ethereum você pode até esperar ele chegar aqui a 1.820 e tal, mas você fala em 2, 3%. Aqui bem arriscado se falar, lembrando que não é uma dica de investimento, mas aqui um long aqui no Ethereum seria bem interessante. Vamos entrar agora nesses 1.849 que o preço está agora. Bem, você esperar até uns 1.840, ver como termina o dia de hoje, para ver como é que vai ser amanhã, se vai ter mais alguma queda e tudo mais. A gente tem ali as últimas 3 horas do dia, depois das 6 horas da tarde aí no Brasil. Uma consolidação do preço, vindo um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima. Mas ele pode, sim, com notícias boas, voltar aqui e ser um long bem, bem, bem interessante para estar se apostando. Bom, galera, de volta para mim então. Não vou fazer moedas essa semana de novo. Eu acho que está um pouquinho mais complicado. Eu estou com várias frentes aqui, eu não estou muito focado nisso. Espero voltar aí num futuro breve para fazendo isso. Acho que vai mais algum tempinho para eu estar estruturando essa parte. Acho que eu preciso estar um pouquinho mais estruturado para voltar com isso. Mas voltaremos com certeza e sempre como possível, eu deixo uma dica ou outra aí de uma moeda e depois a gente retoma como era no formato anterior. Resumo da semana. Uma histeria do mercado hoje, aproveitando para que as baleias consigam derrubar o preço, somado ao mercado, que se assustou com a liquidez da semana passada, mas que vinha do governo americano. Então, dos 50 mil, ele já vendeu quase 20 mil, ele tem mais 30 mil, que ele deve vender em mais 3 ou 4 lotes, isso daí, mais ou menos isso.
Então ele deve fazer essa venda mais 3 ou 4 vezes, mas até então o preço não foi afetado por isso, desse despejo de bitcoins. Agora, infelizmente, ele foi afetado com essa queda que teve agora. Pelo menos precifica a questão do Fed. Eu acho muito difícil a gente ter uma queda muito grande por vir 0,25. O Bitcoin acho que não ser afetado ali por 0,25 na taxa de juros, já que ele está precificado com outra coisa e ele está começando a ficar ali sobrecomprado. Então você está entrando numa zona do RSI que ela vai vir ali para compra com certeza. A gente deve voltar pelo menos àquela outra borda do triângulo do dia, então do canal do dia, antes da gente ter uma rejeição ou não desse canal. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, ajude demais o canal. Eu agradeço de coração. Não está inscrito, se inscreve aí. Por hoje era só. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau.